Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 4 de dezembro de 2018 e caso você não seja inscrito, está chegando pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para receber todas as notificações, ok? E dá uma conferida também se você ainda continua inscrito no canal. Vamos lá. Interpretação equivocada, interpretação muito mal intencionada para jogar falsas, para fazerem falsas acusações, que é isso que o diabo quer, é exatamente isso que Satanás quer, né? Ele precisa, Satanás precisa ter apoio de multidões para que essas multidões possam ser oposição ao Estado judeu, que é o Estado de Israel. E eu vejo, já faz muito tempo, de forma muito mal intencionada mesmo, né? São verdadeiros lobos vestidos de ovelhinhas. Para ser mais sincero, são verdadeiros hitlerianos vestidos de ovelhinhas, porque é isso que existe no coração dessas pessoas, né? E de forma muito mal intencionada, que é assim que eles agem, distorcem as palavras do Eterno, distorcem a palavra de Deus para fazer você ser oposição, para você odiar o Estado de Israel, para você odiar os judeus, e isso se chama antissemitismo. A Bíblia não prega ódio contra Israel, jamais pregou ódio contra Israel. Jamais pediu para que as pessoas atacassem e odiassem judeus. Isso se chama antissemitismo. Isso é o que o demônio, Satanás, o anticristo, quer no fim dos tempos. E se você não prestar atenção no que essas pessoas mal intencionadas andam dizendo e distorcendo da palavra de Deus, você vai ser mais uma pessoa, mais um desses enganados que vai servir o governo do anticristo e fazer oposição contra Israel. Mas vamos lá, vou fazer a interpretação correta do que está descrito aqui em Apocalipse 2:9, ok? Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, abre parênteses, mas tu és rico, fecha parênteses, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Prestem atenção nisso aqui. E a blasfêmia dos que se dizem, dizem judeus. Aqui não está falando que são judeus, mas os que se dizem, existe uma grande diferença, certo? E não são judeus. Se dizem judeus, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque muitas pessoas, né? Vamos à interpretação do que acontece no mundo. Isso não está se direcionando, essa passagem não é direcionada ao Estado de Israel ou aos judeus, certo? Está dizendo dos que se dizem, dos que se convertem, mas não são judeus. Por exemplo, existe uma enorme quantidade de pessoas aqui no Brasil que não são judeus, se convertem ao judaísmo, abrem uma igreja que na cultura judaica se chama sinagoga, certo? Os judeus, eles pregam e frequentam sinagogas, beleza? Então vamos supor que alguns brasileiros se convertam ao judaísmo, abrem as suas sinagogas, porque é assim que se chama, né? A igreja dos judeus é chamada de sinagoga, e aí é que está a grande questão. Essas pessoas que se converteram ao judaísmo, que se convertem e que se converterão futuramente, elas não têm a raiz judaica. Elas não são judeus. Elas não nasceram em Israel. Elas não têm o nome judaico. Ou seja, elas não são judias. Entendem? Por isso vem aqui essa passagem exatamente da forma como está descrita. A blasfêmia dos que se dizem judeus. Se convertem, mas não são judeus, certo? E não são.
mas são a sinagoga de Satanás. Por quê? Aí é que está o grande X da questão. Porque essas pessoas que, além de se converterem, de não serem judeus, e se converterem ao judaísmo, e dizerem que são judeus, mas não são, elas abrem as suas igrejas, ou seja, as suas sinagogas, e não pregam o que tem que ser pregado, como os judeus tradicionais pregam, que é a Torá. Certo? E por que é sinagoga de Satanás? Porque pregam as suas doutrinas. Satanás é o quê? Não é um grande mentiroso? A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, que é o pai da mentira. Por isso, sinagoga da mentira, pregando as suas próprias crenças, não aquelas que são pregadas pelos próprios judeus que estão ali e sempre estiveram no Estado de Israel. Então, a sinagoga de Satanás, que fique bem claro, e para que a gente coloque um ponto final nessa história, sinagoga de Satanás não é Israel. Não são os judeus de Israel. Parem de mentir. Parem de colocar mentiras na cabeça das pessoas, porque vocês estão fazendo serviço de falsos profetas. Vocês estão se colocando à disposição do governo do anticristo. Vocês estão trabalhando exatamente para confundir as mentes que não possuem conhecimento e fazer com que elas sejam oposição aos judeus de Israel, para que elas cometam ódio dentro dos seus corações e pratiquem o antissemitismo, que é exatamente isso que o anticristo quer. É exatamente isso que Satanás quer. Sempre quis a destruição de Israel, mas a Bíblia não fala a respeito disso. Em nenhum momento ela prega ódio contra os judeus ou contra Israel, muito menos nessa passagem que usam de forma incorreta, mentirosa e perturbadora para enganar as pessoas a respeito da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás não tem nada a ver com Israel, e sim com pessoas que se dizem judeus e não são. Prestem atenção na descrição do texto. E a blasfêmia dos que se dizem judeus se convertem, mas não são judeus. E aí elas criam suas próprias doutrinas, suas próprias crenças, mas são a sinagoga de Satanás. Como eu disse, pregando as suas próprias doutrinas, as suas próprias crenças, não estão pregando o que os judeus tradicionais de Israel sempre pregaram. É exatamente isso. Então eu espero ter colocado um ponto final nessa história. Compartilhem essa informação com seus familiares e amigos para que a gente possa encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.